Antenados na Geral está no ar aqui pela Boas Novas para todo o Brasil. E entrando na sua casa hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nossa série de personagens da Bíblia. Vamos falar sobre Neemias. É forte o negócio, o homem era brabo, rapaz. Ele foi político também. Vamos abordar esse tema da política. E é um cara também que não tinha dessa para ele. Ou é crente ou não era, senão ele espancava dentro do TI. Já falar, o cara não era mole não. Vamos ver se tem pastor brabo hoje aí. Se você é um pastor brabo, é um pastor meio parecido com Neemias aqui. Nós vamos falar sobre ele e você pode participar do Antenados hoje com a gente, respondendo a nossa enquete, participando pelo Facebook, pelo Twitter, mandando a sua pergunta pra gente. E claro, nós temos uma enquete, mas para falar um pouco sobre Neemias, recebo aqui ele que é pastor, é escritor e professor de Novo Testamento e Teologia Geral, também é pesquisador nas ciências humanas. Pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, e eu quero aqui iniciar o programa de hoje já deixando um abraço. Opa. Um abraço para minha mãe. Mandar para o pastor da igreja. Crente de Neemias, pô, o pastor não mandou, vai bater no pastor. E para cada ovelha da primeira Igreja Batista, Parque Eldorado, em Santa Cruz da Serra. Deus abençoe cada irmão. Um abraço. E é isso mesmo, pastor. Ele era cabra-homem mesmo, Neemias? Neemias era fera. Já começa pelo nome. Javé consola. Ele chegou com a palavra de consolo e teve ações que fizeram diferença no seu tempo. Isso vai ser muito bom. Também recebo ele, que é psicanalista, bacharel em teologia e também pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Antenados. Que Deus abençoe, um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero mandar um grande abraço lá para Povão de Uaíba, para a nossa Igreja Batista Palavra Viva. Que Deus abençoe. E pastor, a gente vai falar muito, quando a gente fala de personagens da Bíblia, e às vezes até os profetas, a gente já falou muito sobre profetas que os líderes não gostavam, prendiam, batiam. Neemias era queridinho. Ele se dava bem ali com a liderança. Ele talvez diferencia um pouco sobre outros personagens da Bíblia. Nisso, todo o povo gostava dele? É verdade. Ele fechava ali com a liderança, mas depois ele teve que pegar ali uma carne de pescoço, né? Quando ele foi resolver os problemas ali do seu povo, que está todo mundo desanimado, caído. Ele chegou lá, uma palavra muito dura, e botou o povo para trabalhar e deu certo. Fechava com a liderança. Recebo também aqui o pastor da Igreja Comunidade da Cruz. Ele é teólogo e também músico, pastor Del Cordeiro. Pastor Del, seja bem-vindo. Agradeço mais uma vez a equipe do Antenados aí e queria mandar um abraço para o pessoal da freguesia, Comunidade da Cruz. Um abração para todos vocês. E por último, para terminar nossas apresentações, recebo ele, que é pastor e membro da Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, pastor Ricardo Pinudo. É bom de bola também. Seja bem-vindo, pastor, aqui no Antenados na Geral. Um dia a gente tem que marcar onde... Não, nós já temos. Nós temos um futebol toda segunda-feira de pastores. Mas convite para todo mundo que está assistindo? Pastores sim. Senão, diáconos, a gente bota no gol, né? Pra poder... Senão para gandula também, tem espaço. Se você quer lá ser gandula... Site, parece que tem o meu site aí. Tem aí, você pode estar em contato. Eu não vou, porque eu num sítio aqui em Vargem Grande. A gente tem passado um tempo muito legal ali, já que você tocou nisso aí, um tempo de comunhão, um tempo de convívio e atividade física, né? Que o pessoal, bom, às vezes, mas tem que ver. Depois de um domingo tem que desestressar lá, chutando a bola. Não, claro, e lembrando que é uma coisa, até a gente falou de futebol, pessoal, é interessante. O evangelismo no futebol não é a melhor ferramenta para evangelizar, né? Traz um cara que não é crente pro futebol da igreja, que a gente vai evangelizar, ela vai quebrar o cara todinho nesse futebol. Não, né? Tem que ter estratégia. É assim, eu trabalhei muitos anos com Atlético de Cristo, jogador, e eu sei que é estratégia, só que tem que saber se é isso que Deus tem pra você. Existe o futebol e o futebol. Veja primeiro que tipo de futebol tem na igreja. Eu me lembro na igreja a gente fazia isso com os adolescentes. Vamos trazer o pessoal pra evangelizar aqui no futebol. Rapaz, a gente quebrava eles todinho no futebol. Falava, futebol da igreja, o pessoal é mais pernador, quebra mais do que o nosso futebol. Eu falei, rapaz, aqui o negócio é quente, rapaz. Não é porque é quente que a gente não quebra, não. Ó, a nossa enquete pra você que tá em casa assistindo a gente participar do Antenados, que você pode responder pelo Twitter, Facebook, internet ou por SMS, é a seguinte: você é a favor de cristão dentro da política, se envolver com política? Tem um vereador da igreja, um deputado da igreja, um prefeito, um governador? O que você acha? Sim ou não? E porque você deve estar se perguntando, se você não conhece, poxa, o que tem a ver Neemias com política? Se você não conhece ele, fica antenado na geral, que a gente vai falar que ele era um homem, foi governador durante muito tempo, se envolveu na política e
do modo certo. A gente vai falar isso também. Às vezes a política em si não é errada, mas o jeito que você se envolve com ela ou entra nela é certo, errado, continue antenado, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E uma pergunta que eu gosto de perguntar é a seguinte: Neemias tem um livro na Bíblia falando sobre a história de Neemias, né? Um livro chamado Neemias. Qual a importância que talvez o que a gente aprende lendo Neemias que talvez não aprenderíamos em nenhum outro livro da Bíblia? O que ressalta Neemias que a gente não vê em outro espaço? Deus quis passar através da história dele. Tem vários aspectos, André, sobre a história de Neemias, né? Então, no decorrer do debate, acredito que nós vamos estar corroborando cada uma aqui. Mas tem um aspecto interessante. Toda vez que eu lembro de Neemias, eu lembro de um pensamento muito interessante, que diz o seguinte: as grandes obras são sonhadas por gênios loucos, realizadas por trabalhadores natos, desfrutadas pelos felizardos do bom senso e criticada pelos inúteis de sempre. Então Neemias foi um construtor, fez uma grande obra. Ele encontrou alguns gênios loucos igual a ele. Ele encontrou trabalhadores natos com ele, mas também encontrou os felizardos do bom senso e também encontrou os inúteis de sempre, como Sambalate, Tobias e a sua turma. Então, o aspecto da vida deste homem, de construção, o camarada andou 1.450 quilômetros aproximadamente, de Cidadela de Suzã até Jerusalém, sentado no lombo de um animal e carregando 52 vigas enormes de madeira para construir ou reconstruir os muros de Jerusalém. Então, era trabalhador, era conquistador, era audacioso e, sobretudo, homem de oração, homem que também chorava, que tinha um coração mesmo em Deus. Então tem vários aspectos no livro de Neemias que fala muito ao nosso coração, e até a persistência dele, porque na abertura de Neemias capítulo 1 diz que ele está na Cidadela de Suzã. Ele é informado sobre a questão que ocorre em Jerusalém, enfim, todos os destroços, tudo que aconteceu. No mês de Quisleu, ele começa a orar. Quisleu, traduzindo aí do hebraico para português, novembro ou dezembro. E Neemias capítulo 2 diz que ele tem a resposta no mês de Nissan, entre março ou abril. Dentro de uma conta aí, conjecturando, 5 meses para ele ter a resposta. Então tem vários aspectos. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus. Então, assim, um jovem às vezes não sabe esperar o tempo de Deus, está namorando, aí está no Salmo 40, esperei com paciência, vou para 70, pressa, Senhor, eu não vejo a hora. E às vezes não é só o jovem, o namoro, mas é em vários aspectos da vida. Então tem muita coisa para falar de Neemias. E aí, no decorrer aqui, eu acredito que vai ser bênção aí para o telespectador que está nos assistindo. Você vai ser muito abençoado. E acho até que essa questão da espera do tempo certo de acontecer as coisas, eu já toquei em alguns pontos no começo, a questão da política, que a gente vai conversar. Até também é interessante a pessoa saber o momento certo, ou esperar o tempo certo para se envolver com isso. A questão de liderança ministerial também, de igreja, tudo tem um tempo certo para acontecer. Claro, como foi que Neemias chegou? A gente falou aquilo, enfim, logo no início eu falei que ele chegou a ser governador, mas antes disso ele também comeu um pouquinho de poeira, né? Ele teve uma estrada. Quem foi ele? De onde ele veio? De onde Neemias veio e o que fez ele chegar a ser um governador? Até para a gente explicar, a pessoa que está assistindo em casa, que até espera, poxa, vamos ouvir esses antenados aí para ver a questão da política e tudo mais. Eu quero ser político, mas tem um caminho para chegar até lá, né? Ele foi copeiro, ele serviu demais, serviu muito ainda nas cortes do rei para ser chegado, para ter o fechamento com todo mundo, como o pastor falou aqui, e para se tornar também um político, né? Tem muitas informações sobre Neemias, os comentaristas são bem sucintos nessa questão, porque você perguntou sobre a questão qual é a lição que o livro de Neemias tem a nos trazer. A Bíblia, ela é um livro de princípios e costumes, né? É um livro que nos ensina como fazer e como não fazer. Então a Bíblia, você aprende dos dois lados, né? Deus, ele coloca várias passagens que aparentemente são só positivas e colocam passagens que aparentemente são negativas, como a queda do homem, como o pecado de Davi, maior rei de Israel. Então são alguns textos, né, como Paulo, alguns sofrimentos, algumas dores, né, aflição de Jesus, Getsêmani, dor, que Deus permite estar para que a gente aprenda, né? Então o livro de Neemias, entre outros ensinamentos, é mostrar o surgimento, né, a origem, a ordem, o crescimento, a trajetória de uma pessoa que chega a ser feito parecido como José também, que chega lá em cima, mas há um porquê chegar lá em cima, né?
E aí eu me lembro de uma ilustração da palmeira, né? E daquela planta trepadeira, né? A palmeira ficou 40 anos para chegar a 40 metros. Aí a planta trepadeira chegou em 4 semanas. Chegou lá e falou assim: quanto tempo chegou aqui? Eu cheguei em 40 anos. Pô, você chegou em... você é muito mole, eu cheguei em 4 semanas. E a palmeira falou assim: então espera a primeira tempestade. Primeira tempestade, ela deu vento, ela foi pro chão. Então a estrutura. Então a Neemias mostra isso aí, como você falou. O livro não tem muita preocupação em fundamentar a questão genealógica, isso tudo, a cultura, mas ele diz que ele estava como copeiro. Copeiro, ele tinha situação, e ele é um cara submisso, ele pede autorização para ir, ele ora 4 meses, ele tem um tempo. E aí, o que é mais interessante é que ele está aqui, mas ele está plugado com o que está acontecendo lá. Ele é povo também. Ele se entende em sofrimento. E aí pergunta, um dos seus parentes, seus irmãos vem, ele pergunta como é que está o povo. O povo está quebrado, falido. E aí entra a cidadania. Aí que começa a história. A questão não é lá política. Muitos que são políticos, mas partiu da onde esse sentimento? O cara quer ser senador, mas ele não se envolve com um buraco na rua que está na rua dele. Ele não se envolve com o problema do condomínio dele. Ele não se envolve porque isso é do diabo. Mas o cara quer ser senador. Quando vê a candidatura, alguém chama, o cara quer ser candidato. Mas ele não se envolve com os problemas da cidadania, que são nem o síndico do prédio dele. Uhum. Então, o Neemias, ele sente isso. E ele tem um sentimento de cidadão, e ele vai, ele vê o que ele pode contribuir, pede autorização, ele monta estratégia. São coisas interessantes a estratégia que ele faz. Deus manda ele chegar em silêncio. Ele chega em silêncio, ele tem estratégia com Deus, mas ele vai em silêncio. Ele não alardeia isso tudo. E são coisas extremamente interessantes que a gente pode ir acrescentando no decorrer do programa. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Você pode ficar ligado, aprender um pouco mais sobre Neemias. A nossa pergunta, a enquete para você é a seguinte: você é a favor de um cristão na política? 25% das pessoas dizem sim e 75% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco.